Olá, pessoal! Bem-vindos a esta nossa análise visual. Hoje a gente vai explorar o fascinante mundo da imunologia estrutural e bioquímica. Sabe, é muito louco pensar que, lá na década de 1950, a imunologia era basicamente uma ciência descritiva, focada só em observar como os hospedeiros resistiam a bactérias como a listéria. Mas hoje, graças ao conhecimento detalhado em livros clássicos como a imunologia celular e molecular, nós conseguimos entender essa disciplina em um nível molecular que é incrivelmente preciso. Hoje vamos destrinchar os mecanismos exatos de como o nosso corpo detecta ameaças microscópicas. Então, bora mergulhar direto nisso. Como exatamente o nosso corpo consegue diferenciar uma bactéria invasora e perigosa de uma célula nossa que sofreu, digamos, uma queimadura leve? A resposta para essa pergunta é o coração absoluto da vigilância imunológica. E a grande sacada que a gente vai desvendar agora. Para entender tudo isso, nós vamos seguir este roteiro rápido. 1. O sistema de vigilância imunológica. 2. Pumps e dumps, as ameaças. 3. Receptores de reconhecimento de padrões. 4. TLRs em células dendríticas. 5. A ponte nata adaptativa. E 6. Aplicações clínicas. Começando com a primeira parte, o sistema de vigilância imunológica. Imaginem o corpo humano como uma fortaleza gigantesca e super complexa. Para sobreviver aos ataques diários, não dá para depender só de muralhas passivas como a nossa pele. A gente precisa de uma rede de patrulha constante. As sentinelas dessa fortaleza são as células apresentadoras de antígenos, ou APCs. Células como macrófagos e células dendríticas ficam patrulhando os tecidos o tempo todo, buscando qualquer sinal de invasão. E o mais interessante é que a função principal delas nem é só destruir os invasores ali na surdina. A grande jogada é capturar pedaços do inimigo para exibir aos generais do nosso sistema de defesa, os linfócitos T. Avançando para a seção 2, pumps e dumps, as ameaças. Mas pensem comigo, como é que as sentinelas percebem que tem um inimigo nos portões antes mesmo de verem a bactéria inteira? O grande truque da imunidade inata está na capacidade de ler sinais e códigos moleculares específicos. Basicamente, temos duas categorias de alertas. De um lado, os pumps. Eles são estruturas exclusivas dos micro-organismos. Dá para comparar os pumps com as ferramentas de arrombamento de um ladrão. São coisas que as nossas próprias células simplesmente não conseguem fabricar. Do outro lado, temos os dumps. Eles são sinais endógenos, ou seja, moléculas que são nossas, mas que indicam um dano no tecido de forma estéril. Os dumps seriam tipos de janelas quebradas na nossa fortaleza. Eles mostram que algo falhou, como uma queimadura ou uma isquemia, e acionam o alarme de segurança mesmo que não tenha nenhum invasor microscópico por perto. E isso ilustra perfeitamente como ameaças diferentes têm assinaturas únicas. Uma bactéria gram-negativa, por exemplo, sempre vai carregar LPS na membrana, que é um pump clássico. Um vírus se replicando vai inevitavelmente produzir fitas duplas de RNA, o que já acorda o sistema de defesa antiviral. E os fungos, eles são detectados pelas glucanas. Agora, falando de dumps. Se uma célula nossa passa por um estresse absurdo e morre, ela deixa vazar as proteínas de choque térmico, as HSPs, avisando as sentinelas de que rolou um dano tecidual grave ali. O que nos leva à seção 3, receptores de reconhecimento de padrões. Bom, já que mapeamos as ameaças, a gente precisa entender o equipamento que as nossas sentinelas usam para ler tudo isso. Esses leitores são os receptores de reconhecimento de padrões, conhecidos como PRRs. Diferente dos receptores do sistema imune adaptativo, que são super flexíveis e mudam o tempo todo, os PRRs da imunidade inata já vêm de fábrica, pré-programados no nosso código genético. Eles são ferramentas moldadas por milênios de evolução, feitas exatamente para encontrar aquelas moléculas invasoras específicas e apertar o botão de pânico da inflamação. Nós temos uma variedade incrível de scanners espalhados pela membrana de uma célula fagocítica. Tem receptores do tipo TOL, receptores formilpeptídeo, receptores de Mannose, tudo trabalhando junto. É um arsenal de detecção distribuído em várias frentes, o que garante que nenhum invasor espertinho consiga passar despercebido por esse radar bioquímico absurdo do sistema de vigilância Brookgress. Vamos para a seção 4, TLRs em células dendríticas. O detalhe mais fascinante aqui é que, entre toda essa galera de receptores, a família dos receptores do tipo TOL, os famosos TLRs, são um verdadeiro divisor de águas, especialmente para o trabalho das células dendríticas. A arquitetura física deles dita exatamente como a bioquímica acontece. Notem as estruturas que parecem uns ganchos ou ferraduras na parte de fora da célula.
Esses são os domínios ricos em leucina. Eles são superfícies esculpidas para se encaixar fisicamente em padrões super distintos dos micróbios. É literalmente como uma chave complexa que se encaixa perfeitamente na fechadura, acendendo o estopim da inflamação dentro da célula. Para trazer esses conceitos para o mundo real, vamos olhar alguns exemplos concretos das vias dos receptores do tipo TOL que estão nos livros. O TLR4 reconhece o LPS, que acabamos de mencionar. O TLR5 rastreia a flagelina, ou seja, ele pega no flagra as bactérias que tentam nadar por aí com seus flagelos. E tem um que é sensacional, o TLR9. Ele nem fica do lado de fora, ele fica estrategicamente nas paredes dos endossomos, lá dentro da célula, atuando como um alarme interno perfeito para detectar o DNA de vírus ou bactérias que a célula já engoliu. Chegando agora na seção 5, a ponte inata adaptativa. A grande questão é que achar o inimigo é só o passo número 1. Essa informação valiosa precisa atravessar o que a gente chama de ponte inata adaptativa, e a célula dendrítica faz essa coreografia de forma impecável. Primeiro, usando os PRRs, ela captura o antígeno no campo de batalha. Segundo, o acoplamento aos pumps dá um baita choque de ativação nessa célula, autorizando que ela saia do local. Terceiro, ela pega uma carona no sistema linfático e viaja até o linfonodo mais próximo. E quarto, atuando como uma verdadeira ponte de inteligência militar, ela apresenta esse antígeno mastigado para os linfócitos T virgens, declarando a guerra adaptativa de alta precisão. No momento em que essa informação cruza a ponte e os linfócitos T reconhecem o antígeno, bum! Acontece uma expansão explosiva na nossa defesa sistêmica. A imunidade adaptativa acorda com força total. Linfócitos B começam a fabricar verdadeiros exércitos de anticorpos neutralizantes, células T auxiliares bombeiam citocinas para inflamar o tecido e turbinar os macrófagos, e as células T citotóxicas, que são a nossa força tática de elite, vão lá e eliminam de forma cirúrgica as células que já estão infectadas. E, finalmente, seção 6, aplicações clínicas. Mas qual é a grande sacada de toda essa bioquímica pesada? A ciência real se prova na prática médica. O ponto crucial é que mapear com precisão cada pump e cada TLR abriu um universo de possibilidades terapêuticas. Hoje, nós conseguimos criar vacinas muito mais potentes usando adjuvantes que imitam pumps sintéticos, tudo para ativar as APCs de propósito. Por outro lado, para pessoas sofrendo com doenças severas, como o lúpus, onde os receptores TOL ficam acelerados sem necessidade, criar drogas para bloquear esse sinal TLR está sendo uma revolução absoluta. E entender como nosso intestino consegue tolerar trilhões de bactérias comensais pacíficas sem surtar tem sido a chave para lidar com a doença inflamatória intestinal. No fim das contas, tudo na biologia se resume a essa balança mega delicada entre se proteger e tolerar demais. E para fechar na nossa análise, eu deixo esta provocação para todos nós refletirmos. Se num futuro próximo a gente conseguir desenhar remédios que silenciam perfeitamente as respostas dos receptores TOL às bactérias boas do nosso intestino, será que conseguiríamos desligar os gatilhos das doenças autoimunes e inflamatórias sem acabar baixando a ponte levadiça da nossa fortaleza para patógenos realmente letais? A fronteira entre a proteção e a doença está exatamente nessa linha tênue celular. Muito obrigado por acompanharem esta exploração estrutural do nosso sistema imune e até a próxima.